Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos irmãos nesse momento. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouco da mensagem do Senhor e hoje é um dia mais do que especial. Afinal, o nosso tema é sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, eu convido aos amados para que abram as suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 23, e estaremos lendo dos versículos de 50 até o versículo 56, e isso de forma introdutória, tá bom? Lucas, capítulo 23, dos versículos de 50 a 56. Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, o envolveu num lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e, como o corpo, foram ali depositado. Então retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Vamos orar, irmãos, nesse momento, buscando a orientação do nosso querido Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de poder aprender um pouco mais da tua palavra. E hoje, de forma especial, estaremos falando daquela que é um dos principais fundamentos da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Assim como Paulo já havia nos ensinado no texto de 1 Coríntios capítulo 15, se o Senhor não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas seja pelas evidências da tua palavra e seja pela convicção que temos no nosso coração, nós sabemos que o Senhor está vivo e que brevemente estará voltando para podermos buscar. Enquanto esse tempo não chega, Senhor, que o Senhor possa preparar os nossos corações e nos fortalecer para o ensino do Senhor, para que através desse ensino nós possamos não somente fortalecer a nossa fé, mas também aprender a compartilhar na grande mensagem da cruz, que o Senhor morreu, foi sepultado, mas que ressuscitou segundo as Escrituras. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é Ele vive. Simples assim, tá bom? Mas que tem uma verdade profunda por trás dessa pequena frase. Ele vive. Em primeiro momento, eu gostaria de comentar com os irmãos algo que essa mensagem, essa passagem que acabamos de ler traz para nós. Porque diferente do comum, o sepultamento de Jesus ele não teve a preparação que era costumeira por parte dos judeus. Geralmente os familiares eles se ocupavam em lavar o corpo, em embalsamá-lo, com aromas, com perfumes, enrolá-lo em lençóis limpos para que pudesse ser sepultado. Só que, irmãos, eu devo lembrar que Jesus ele não teve essa honra, porque ele morreu poucas horas antes do início do sábado. Jesus, ele foi simplesmente tirado da cruz, ele foi depositado no túmulo de José de Arimateia, isso rapidamente, como nós podemos perceber nesses versículos, sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de honra. E essa parte é importante e até mesmo relevante, porque quando um corpo não era preparado dessa forma, isso na verdade era considerado como uma enorme desonra para o morto, para o sepultado, mas também para a família. Então, é por esse motivo, irmãos, que já na madrugada de domingo, isso já depois do dia de sábado, nós podemos ver algumas das discípulas do Senhor Jesus Cristo apressadamente acordando já na alta madrugada para que pudesse preparar o corpo. E a intenção aqui era clara, era dar a honra que eles não tiveram tempo para poder oferecer. E é isso que podemos ver a partir do versículo 1 de Lucas, capítulo 24, pois ele vai dizer: mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, e aí demonstra mais uma vez a diligência das discípulas, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Mas embora as intenções aqui demonstrassem o seu amor por Cristo, embora as suas ações demonstrassem até mesmo uma honra que elas queriam ainda oferecer em memória dele, essa ação de alguma forma demonstrava também a sua incredulidade. Porque os discípulos, irmãos, até essas alturas, eles realmente não acreditavam
na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E isso afirmo baseado nas claras evidências que nós podemos ver aqui. Porque esses discípulos estavam convencidos de que Jesus estava morto. As evidências para eles a respeito disso eram claras, até porque algumas dessas discípulas haviam visto a agonia do Senhor Jesus Cristo na cruz. Essas discípulas, elas viram, ou pelo menos algumas delas viram, o seu último suspiro. Algumas ouviram quando ele entregou o seu espírito ao Pai. E também algumas compartilharam quando o soldado feriu o seu lado e ele permaneceu inerte, sem qualquer tipo de comportamento que pudesse demonstrar vida. Então eu acredito particularmente que a essas alturas, neste momento, as discípulas de Jesus Cristo não tinham qualquer tipo de esperança que pudessem encontrá-lo vivo, mesmo que o Senhor por diversas vezes já havia anunciado que iria ressuscitar. Então, quando elas se disporam a ir ao túmulo, elas não pensavam na possibilidade de encontrar um túmulo vazio, porque elas realmente acreditavam que Jesus estaria lá, morto e sepultado. E aqui nós podemos observar a incredulidade dos discípulos a respeito da ressurreição de Jesus, porque ninguém a essas alturas realmente lembrava que o Senhor Jesus Cristo havia prometido que iria ressuscitar no terceiro dia após a sua morte. Mas, irmãos, é por esse motivo que eu acredito que a palavra do Senhor vai nos trazer tantas evidências a respeito dessa ressurreição. Tanto é que essas evidências, elas não servem apenas para nós, para fortalecer a nossa convicção a respeito da ressurreição de Cristo, mas elas também foram importantes para que os discípulos viessem a crer que Jesus de fato estava vivo. E a primeira dessas evidências, irmãos, era a rocha que foi removida. A rocha removida é uma importante evidência da ressurreição de Jesus. E isso é o que nós podemos ver a partir do versículo 2, pois vai dizer o seguinte: e encontraram a pedra removida do sepulcro. E versículo 3 também. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. De acordo com o relato de João, capítulo 20, versículo 1, Maria Madalena ela tomou a dianteira. Lembre-se que era um grupo de mulheres, mas ao que parece, pelo menos de acordo com a narrativa de João, ela tomou a dianteira, Maria Madalena, e foi sozinha até mais à frente, chegando primeiro no sepulcro. E quando Maria chegou, irmãos, ela logo percebeu que a pedra havia sido removida. E isso, de certa forma, lhe causou grande comoção, e principalmente uma grande surpresa. Talvez naquele momento ela estivesse perguntando quem poderia ter feito isso? E principalmente, qual o propósito de terem removido essa pedra? Irmãos, é importante falar sobre essa questão da rocha, porque a rocha, de acordo com Mateus capítulo 27, irmãos, era uma rocha que estava selada. De acordo com Marcos capítulo 16, era uma rocha muito grande. E também, de acordo com esse mesmo relato do Evangelho, era uma rocha que estava protegida. Toda ela, irmãos, estava cercada de grande proteção, principalmente por causa da escolta romana que estava a preservando. Essa mesma escolta havia sido designada pelo próprio governador Pôncio Pilatos, que diante da solicitação dos principais sacerdotes e fariseus, havia enviado essa turba de soldados para lá, para poder de fato impedir qualquer possibilidade dos discípulos se aproximarem do túmulo, muito menos tentar remover a rocha. E aqui nós temos algumas considerações importantes, porque primeiro, como que os homens, irmãos, como que os discípulos de Cristo Jesus, como pescadores inexperientes na batalha, poderiam tentar lutar contra uma guarda romana que estava sempre preparado para a guerra? Seria improvável pensar numa situação como essa. Na verdade, seria uma grande carnificina se isso viesse a acontecer. Ao mesmo tempo, irmãos, não podemos pensar na possibilidade que um grupo de mulheres teria a capacidade de convencer os soldados a mover essa rocha e, ao mesmo tempo, quem sabe, sozinhas tentar mover essa rocha. É bem provável que se esse grupo de mulheres tivesse chegado lá e encontrado os soldados romanos, elas seriam escarnecidas, elas seriam maltratadas, elas seriam expulsas de lá. Mas o fato é que quando Maria Madalena chegou lá, a rocha estava removida. E aqui nós temos uma questão importante. Porque alguns acreditam que a rocha tenha sido removida para que Jesus pudesse sair. Mas na verdade, irmãos, a rocha foi removida para que os discípulos pudessem entrar. E ao entrar, eles iriam contemplar que o sepulcro estava vazio
e que, pelo menos a expectativa, é que eles aí viessem crer que Jesus estaria vivo e ressuscitado. Mas ao que parece, irmãos, essa primeira evidência não foi suficiente para que eles pudessem crer na ressurreição de Jesus. E talvez isso tenha acontecido por causa da surpresa, ou até mesmo pelo fato de eles ainda não conseguirem lembrar as palavras de nosso Senhor, que disse que ao terceiro dia iria ressuscitar de fato. É por esse motivo que, na sua misericórdia, Deus apresentou outras evidências. E a segunda evidência que comprova a ressurreição de Jesus é a presença dos anjos. A rocha é a primeira evidência de que Jesus ressuscitou. A segunda evidência é a presença dos anjos, como nós podemos ver a partir do versículo 4, pois vai dizer: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Meus irmãos, de acordo com o relato de Mateus capítulo 28, no versículo 2, um anjo do céu veio por ordem do Senhor, e a sua aparência era como de um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. E nós podemos perceber, através do texto bíblico, que eles tinham propósitos bem específicos. O primeiro deles era abrir caminho para que os discípulos pudessem entrar no túmulo que estava vazio. Lembre-se que havia uma grande rocha que selava o túmulo. Lembre-se que haviam soldados armados e bem preparados que certamente iriam impedir a chegada dos discípulos até aquele lugar. E eu acredito que dificilmente esses discípulos poderiam demonstrar qualquer tipo de resistência contra soldados bem preparados. Ao mesmo tempo, irmãos, era necessário a intervenção divina, porque sem a ajuda do Senhor, eles jamais poderiam entrar no túmulo e contemplar com seus olhos que o túmulo estava vazio. É por esse motivo que, de acordo com o relato bíblico de Mateus capítulo 28, versículo 2, em sua chegada, o anjo ocasionou um grande terremoto, que não foi sentido pelos discípulos, mas que foi suficiente para causar grande espanto e temor naqueles bem preparados soldados romanos. O texto bíblico vai dizer que eles ficaram tão apavorados e tão espantados com aquela situação que alguns até mesmo chegaram a desfalecer, a desmaiar de medo. E obviamente quando acordaram, quando despertaram, eles não ficaram lá para poder ver o que ia acontecer. É por esse motivo que você percebe que quando as mulheres chegam no túmulo, elas não tiveram qualquer tipo de dificuldade para poder chegar, até porque os soldados que estavam lá eles já haviam fugido e a pedra que estava selando o túmulo já havia sido removida pelo próprio anjo. Então, nessa ocasião, nós podemos ver o propósito pelo qual Deus enviou os anjos naquela ocasião. Era para simplesmente abrir caminho para que os discípulos pudessem entrar no túmulo e perceber que Jesus não estava mais lá, mas estava vivo, assim como havia prometido. Mas, irmãos, nessa mesma ocasião nós podemos ver o segundo propósito. Porque, ao que parece, ao que tudo indica, apenas ver o túmulo vazio não seria suficiente para que os discípulos viessem a crer que Jesus de fato havia ressuscitado. Por esse motivo, mais uma vez, o Senhor envia os seus anjos, até mesmo para comunicar aos discípulos aquilo que havia acontecido. E é isso que nós podemos ver na continuidade dos versículos de 5 a 8. Porque o segundo propósito pelo qual os anjos foram enviados era comunicar aos discípulos que Jesus estava vivo. Versículos de 5 a 8. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E aí vem o detalhe do versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. De acordo, irmãos, com o relato dos evangelhos, nós podemos identificar pelo menos 4 mulheres nessa cena da chegada do sepulcro. Eram elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e também Joana. Porém, de acordo com o relato de João, Maria Madalena ela tomou a dianteira e chegou ao túmulo primeiro. Suas companheiras elas ficaram para trás. E quando Maria Madalena chegou e viu a pedra removida e o túmulo vazio, tal cena comoveu tanto ela, perturbou tanto o seu coração, que ainda tentando imaginar o que estava acontecendo, ela resolveu voltar para onde os discípulos estavam escondidos, os discípulos homens, para poder comunicar aquilo que havia acontecido.
Tanto é que, de acordo com o relato de João, capítulo 20, no versículo 3, Maria, quando encontra Pedro, ela faz a seguinte afirmação: tiraram do sepulcro o Senhor, e nós não sabemos onde o puseram. Ouvindo este relato, tanto Pedro quanto João, eles saíram de onde estavam e foram em direção ao sepulcro. Nesse mesmo intervalo, enquanto Maria vai atrás dos discípulos e enquanto eles estão retornando para o sepulcro, as mulheres, aquelas mesmas que estavam acompanhando Maria Madalena, elas chegaram ao sepulcro. E a cena foi a mesma. A rocha estava removida, não havia mais soldados lá guardando o túmulo, e como bem diz Lucas, elas ficaram perplexas. Elas ficaram espantadas, e justamente por causa não somente do fato de não ter visto o corpo, mas também pelos homens que falavam com ela. Porque, de acordo com o relato, assim como já foi comunicado, esses homens apareceram com as suas vestes resplandecentes e se tratavam dos mesmos anjos que já haviam removido a rocha e espantavam os soldados. Interessante notar aquilo que Mateus capítulo 28 vai dizer para nós. Mateus capítulo 28, dos versículos de 5 a 8. Mateus capítulo 28, versículos de 5 a 8. Ao citar esse evento, Mateus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 28, dos versículos de 5 a 8. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E aqui mais uma vez a gente pode perceber aquele primeiro propósito dos anjos virem à terra. Abrir caminho para que os discípulos de Jesus pudessem entrar no túmulo e perceber que ele estava vazio. E aí no versículo 7 de Mateus 28 continua: e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como eu vos digo. E versículo 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciar os discípulos. Lucas cita no versículo 8 que essas mulheres ficaram perplexas, né? Elas ficaram espantadas. Mas algo interessante que também está relatado nos evangelhos é aquilo que Marcos, capítulo 16, versículo 8, vai apresentar para nós. Porque diante dessa situação, essas mulheres ficaram tão espantadas e tão atemorizadas por aquilo que viram, que diferente da orientação que nós vimos aqui em Mateus capítulo 28, de que elas deveriam anunciar a ressurreição de Jesus e até mesmo comunicar que ele já estava indo para a Galiléia, Marcos 16:8 vai dizer que essas mulheres não disseram nada a ninguém. Nós não sabemos o propósito do porquê elas não disseram. Talvez elas ficaram tão espantadas que realmente não ficaram sem palavras. Mas foi nesse mesmo tempo que Pedro e João chegaram ao túmulo na companhia de Maria Madalena e testificaram aquilo que Maria havia relatado. O túmulo estava vazio, os lençóis de linho que cobriam o corpo de Jesus eram as únicas coisas que estavam dentro do sepulcro, e ali eles começaram a perceber que havia algo diferente. Eles talvez começaram a meditar que a possibilidade de Jesus estar vivo era real. E com isso, os discípulos decidiram voltar para onde estavam, da mesma forma como estavam reunidos anteriormente. Porém, de acordo com o relato de João, Maria Madalena ela permaneceu no túmulo, desconsolada, e tendo olhado até mesmo mais uma vez para dentro do túmulo, ela percebeu que havia anjos sentados lá. E de acordo com o relato de João, capítulo 20, no versículo 13, esses mesmos anjos disseram para ela que Jesus, ele não estava morto, mas sim que ele estava vivo. Então perceba, meus irmãos, que nós temos uma clara evidência aqui da ressurreição de Jesus. Primeiro, a rocha ela foi removida, dentro de todas aquelas dificuldades que foram apresentadas. Por sua vez, de uma forma miraculosa, Deus envia anjos para a terra para não somente abrir caminho para os discípulos passarem, mas ao mesmo tempo para poder comunicar que Jesus de fato estava vivo, assim como ele havia bem ensinado. Mas, irmãos, nós temos uma terceira evidência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e essa é de fato uma importante evidência, que é simplesmente o testemunho dos discípulos. O testemunho dos discípulos é uma importante evidência da ressurreição de Jesus. Por esse motivo, eu convido aos irmãos
abrirem as suas Bíblias um texto de João, capítulo 20. Abra para lá, João, capítulo 20, e vamos ler dos versículos de 14 a 17. João, capítulo 20, versículos de 14 a 17. Assim diz a palavra de Deus. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, e perceba que Maria ainda estava naquela confusão, né? Quem é que tirou o corpo? Quem foi que removeu a pedra? Qual o propósito? Então, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava-lhe que lhe dissera essas coisas. Meus irmãos, o coração de Maria estava tão desconsolado diante das incertezas a respeito do destino do corpo do Senhor Jesus Cristo, que ela nem sequer o reconheceu. Perceba, irmãos, que em tudo isso os discípulos não confiavam que Jesus ainda havia ressuscitado. Isso fica claro diante do pedido que ela faz aqui, né? Porque supondo que aquele homem que falava com ela fosse o jardineiro, ela pediu para que esse mesmo homem entregasse o corpo de Jesus, caso ele tenha pego. Porém, João, nesses pequenos versos, demonstra a grande ligação que havia entre o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Porque o Senhor Jesus Cristo já havia dito: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E é interessante essa ligação afetuosa de Jesus com seus discípulos, porque quando ele diz o nome de Maria, imediatamente ela reconheceu a sua voz. E reconhecendo-o, ela disse mestre, que quer dizer Rabone, de acordo com esse versículo, né? Então a ideia do versículo 17 é que Maria ficou tão empolgada e entusiasmada com a presença do Senhor que ela não queria deixá-lo ir. E aí eu fico tentando imaginar como se ela estivesse se lançando aos pés de Jesus, ou quem sabe, abraçando Jesus e demonstrando ali a sua alegria de poder ver o Mestre vivo mais uma vez. Mas Jesus lhe faz um pedido: Maria, olha, me deixe ainda, porque eu tenho outras responsabilidades para fazer. Vá e comunique aos discípulos que estou vivo e que estou subindo para o Pai. Vá e anuncie que estou vivo, assim como havia prometido. E é exatamente isso que nós podemos ver no versículo 18. Quando Maria Madalena sai desesperada, feliz, alegre, anunciando aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou tudo aquilo que o Senhor havia lhe dito. Aqui, irmãos, nesse sentido, Jesus se preocupou em dar evidências claras aos seus discípulos, que de fato havia ressuscitado. Tanto é que ele se apresentou aos outros discípulos que o testemunho se apresentou aos outros discípulos para que o testemunho dele tivesse mais peso, me perdoe. Porque veja que o relato de Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10, deixa isso muito claro. Pois abra para lá mais uma vez, Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10. Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10. Pois vai dizer o seguinte: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Interessante que Jesus aparece a Maria Madalena, depois ele aparece a essas mulheres e faz o mesmo pedido: olha, anunciem que eu estou vivo e que estou indo para a Galiléia, brevemente estou indo para o Pai. E veja que a importância do testemunho dos discípulos a respeito da questão da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós podemos ver na continuação de todos os evangelhos. Porque nesse mesmo meio tempo, o Senhor Jesus Cristo também apareceu para Pedro, de acordo com o relato de João, capítulo 24, versículo 34.
E aqui nós podemos ver o amor de Jesus por Pedro, por poder lhe dar a oportunidade de, quem sabe, se confessar o erro a respeito da sua negação, da sua traição ao Senhor Jesus Cristo, mas creio eu que também para fortalecer essa ideia do testemunho. Ao findar deste mesmo dia, Jesus apareceu a mais 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, como os irmãos devem bem saber, e quando o reconheceram, esses discípulos também voltaram apressadamente para a cidade de Jerusalém para comunicar aos discípulos que Jesus estava vivo. E isso nós podemos ver no relato de Lucas, capítulo 24, dos versículos de 13 a 35. Porém, irmãos, é no texto de Marcos, capítulo 16, que realmente eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Pois veja comigo o texto de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 3. Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 3. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E continuando, no versículo 10, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Versículo 11, esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Versículo 12, depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo, e aí está relatando aquilo que eu já havia colocado a respeito dos discípulos de Emaús, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Perceba que desde o início eu tenho colocado a ideia de que os discípulos de Jesus não acreditavam na possibilidade de ele ressuscitar. E isso fica claramente evidente através dessas negações, através dessa incredulidade que eles demonstravam, apesar das evidências que já haviam sido apresentadas. A primeira delas, a rocha havia sido removida de uma forma maravilhosa, de uma forma milagrosa até. Por sua vez, anjos haviam comparecido àquele lugar para comunicar aos discípulos de que Jesus estava vivo. E aqui agora a gente tem o testemunho de vários discípulos, em ocasiões diferentes e em tempos diferentes, que estavam anunciando a mesma verdade. Jesus está vivo. E é importante, irmãos, colocar nossas ideias nessa questão, por quê? Porque de acordo com o Velho Testamento, principalmente baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 17, nós vamos perceber que para que alguém considere um testemunho como verdadeiro, havia a possibilidade de pelo menos 3 pessoas apresentarem o mesmo testemunho. Mas aqui, ao que parece, os vários testemunhos que haviam sido dados não foram suficientes para que os discípulos realmente acreditassem que Jesus estava vivo. E essa palavra é importante, usada aqui no final do versículo 13 de Marcos capítulo 16. Eles não deram crédito aos que tinham visto Jesus ressuscitado. E a grande lição que o Senhor Jesus Cristo dera a Tomé é o que deve ocupar os nossos corações essa manhã. Porque ele disse, bem-aventurado, aqueles que não viram e creram na ressurreição de Jesus. Meus irmãos, nós não vimos a rocha removida, nós não vimos o anjo sentado no túmulo, eles não conversaram conosco como conversaram com os discípulos. A única coisa que temos é o relato desses mesmos irmãos, o relato de crentes que viram com seus próprios olhos o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que tocaram nele, que falaram com ele, que ceiaram com ele. Jesus ele foi visto por inúmeras testemunhas. Jesus apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, a 2 discípulos, aos 10, depois aos 11. Lucas em Atos abrange essa verdade ao dizer no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, versículo 3, que depois de ele ter padecido, ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, e essa parte é importante, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E como última recomendação, Jesus lhe disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem porém não crer, será condenado. E este é o mesmo evangelho que nós temos compartilhado até os dias de hoje, que de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 8, o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto,
depois foi sepultado, segundo as Escrituras, mas que no terceiro dia ressuscitou. Então, irmãos, veja que o testemunho desses irmãos é uma prova evidente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E até aqui nós temos pelo menos três. A rocha removida de forma miraculosa, a presença dos anjos, que estavam não somente abrindo caminho para os discípulos, mas também comunicando que Jesus estava vivo, e o próprio testemunho dos discípulos que viram com seus próprios olhos de que Jesus estava vivo e agora ressuscitado. E para que a gente possa terminar a nossa mensagem, as Escrituras, irmãos, é a última evidência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque veja comigo o que vai dizer o versículo 44 do texto de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vou repetir. Lucas capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meus irmãos, as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, temos a rocha removida, temos a presença dos anjos, nós temos o testemunho dos discípulos, mas também nós temos as Sagradas Escrituras. Paulo nesse texto, irmãos, Lucas expõe nesse texto para nós aquilo que é essência da nossa fé. A base da nossa fé, o relato das Sagradas Escrituras ao que diz respeito à vida, à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A confiança no texto sagrado é tão importante, irmãos, que quando apareceu aos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo se prontificou a expor aquilo que as Sagradas Escrituras haviam falado a respeito dele. Ele fez esse mesmo testemunho aos discípulos de Emaús, e esses mesmos discípulos disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava e quando nos expunha as Escrituras? E a ideia aqui é como se Jesus estivesse explicando aquilo que as Sagradas Escrituras anunciavam a respeito dele e de toda a situação que estava cercando tanto a sua morte quanto o seu sepultamento e também a sua ressurreição. E aqui, nos versículos 44 e 45, Jesus disse aos seus discípulos posteriormente que essas palavras seriam cumpridas de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras já haviam anunciado. E se você tem disposição sincera de examinar as Sagradas Escrituras, logo você vai se surpreender com a exatidão das profecias a respeito de Jesus. E aqui vou citar apenas algumas delas, tá bom? Jesus, ele foi traído por um amigo íntimo, de acordo com Salmos 41, versículo 9. Jesus, ele foi vendido por moedas de prata, assim como Zacarias, capítulo 11, versículo 2, anuncia. Jesus, ele foi abandonado por suas ovelhas, e isso foi profetizado por Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Jesus, ele ficou mudo diante dos seus acusadores, de acordo com Isaías 53, versículo 7. Jesus, ele foi açoitado e ferido, Isaías 53, versículo 5. Jesus, ele foi esbofeteado e ao mesmo tempo cuspido, Isaías capítulo 50, versículo 6. Jesus, ele foi escarnecido, Salmos capítulo 22, versículos 7 e 8. Jesus teve as suas vestes repartidas, Salmos capítulo 22, versículo 18. Jesus teve as suas mãos e pés transpassados, Salmos capítulo 22, versículo 16. Jesus iria sentir sede em sua agonia, Salmos capítulo 69, versículo 21. Jesus, ele foi contado ao lado dos transgressores, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Jesus iria orar e interceder por aqueles que o matariam, Isaías capítulo 53, versículo 12. Jesus seria abandonado por Deus, Salmos capítulo 22. Seus ossos não seriam quebrados, Salmos 34, 20. Jesus seria sepultado no túmulo de um homem rico, Isaías capítulo 53, versículo 9. E o Senhor Jesus Cristo iria ressuscitar, Salmos 16, 10 e Isaías 53,
versículo 10. Então vejam, meus irmãos, que as Sagradas Escrituras trazem muitas evidências incontestáveis a respeito de Jesus. Sendo assim, nós devemos crer que Jesus foi morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado, segundo as Escrituras, e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E essa é a nossa esperança, que da mesma forma como ele foi visto por muitas testemunhas, ele também será visto por nós. Pois a sua promessa para nós, irmãos, é que ele subiu para os céus, assim como havia dito, mas um dia ele voltará, vivo e ressuscitado. E todos aqueles que crerem nessa palavra, todos aqueles que crerem nessa verdade, de igual modo serão ressuscitados um dia, assim como o Senhor Jesus Cristo foi. E isso num corpo glorificado, numa situação totalmente diferente, e para a nossa grande alegria e esperança, no lar eterno, onde estaremos para sempre, ao lado de Deus. Meus irmãos, hoje é o dia de pensar sobre a ressurreição de Jesus. Hoje é o dia de você crer na ressurreição de Jesus. Pelo menos 4 evidências foram apresentadas para você. E eu espero que elas sejam mais do que suficientes para que você possa depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus, o seu Salvador. A rocha foi removida. Os anjos comunicaram que Jesus estava vivo. Os discípulos testemunharam a respeito da sua ressurreição, e as Sagradas Escrituras apresentam provas incontestáveis que ele é o nosso Salvador e o legítimo Messias que o mundo estava esperando. Essa, irmãos, é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. E eu espero que ela possa não somente fortalecer, mas principalmente salvar aqueles que precisam ainda depositar sua fé em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e vamos terminar o nosso tempo com uma palavra de oração. Nosso maravilhoso Deus, nós te louvamos e te engrandecemos por essa passagem, por essa palavra que o Senhor trouxe para nós esta manhã. Eu espero, ó Deus querido, que o Senhor continue nos abençoando e continue fortalecendo a esperança viva que há em nossos corações de que um dia o veremos. E eu espero, ó Deus, que antes da tua vinda, as pessoas que ainda não creram no Senhor e na sua ressurreição possam tomar essa decisão de fé, até mesmo para que, na ocasião da tua vinda, eles possam subir e serem arrebatados juntamente conosco. Enquanto a nós, que o Senhor continue nos abençoando, pois essa é a oração que o teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.